Olá, estamos aqui para mais um episódio do Conversas com Saúde, hoje sobre ansiedade e depressão, e temos connosco o nosso convidado, o Gustavo Jesus, que é médico psiquiatra e docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sendo ainda diretor clínico do Centro Clínico PIN. E é com ele que vamos hoje falar sobre o que é que se passa com os mecanismos de ansiedade e de depressão, que é um tema que está sempre na ordem do dia e mais agora depois do Dia Internacional ou do Dia Mundial da Saúde Mental e um ano atípico em relação aos outros. Olá. Bom dia. Olá. Olá, bom dia, Clara. Pois hoje estamos aqui para falar consigo, especialista nesta área, como psiquiatra, como médico, e aproveito que acabamos de fazer a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental para lhe perguntar se estamos efetivamente mais ansiosos e deprimidos nesta altura do campeonato, com dimensões que assumem contornos pandémicos, digamos assim. Antes de mais, Clara, muito obrigado pelo convite para participar aqui da rubrica das Conversas com Saúde, e não há dúvida que a saúde mental está na ordem do dia e, portanto, é muito pertinente discutir, particularmente estas perturbações depressivas e ansiosas, que são as perturbações psiquiátricas mais prevalentes na população e mais frequentes. E, sem dúvida que, aliás, antes mesmo de existir a pandemia, já se falava da... Eu peço desculpa porque o telefone às vezes faz as suas tropelias. Já se utilizava às vezes esta terminologia de a grande pandemia do século XXI é a depressão, ou a grande pandemia do século XXI é a ansiedade. E isto, na realidade, representa um aumento da prevalência de perturbações depressivas e perturbações ansiosas que existiam antes mesmo da pandemia. Portanto, se nós compararmos os estudos da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para a prevalência de depressão entre 2005 e 2015, verificamos que houve um aumento da prevalência de depressão em quase 20% de aumento relativo. Portanto, isto antes mesmo da pandemia. E, de facto, agora existem muitos estudos, não propriamente em Portugal, embora existam alguns estudos a decorrer em Portugal, estudos epidemiológicos para a depressão e a ansiedade durante o período do Covid-19, mas estudos internacionais em países onde a pandemia tem já fases mais avançadas, como sendo a China, a Itália, mostram-nos um aumento da prevalência deste tipo de perturbações nos países onde a pandemia já passou por fases mais dramáticas. E é evidente que há muitos mecanismos para que isto aconteça, não é? Mecanismos não só psicológicos individuais, mas sociais. O simples facto de nós termos sido submetidos a confinamento e a uma reestruturação grande da nossa organização social faz com que a nossa vivência de stress nos problemas do dia-a-dia também seja diferente, eventualmente aumentada, e por isso aumenta a probabilidade de ocorrer uma perturbação depressiva e uma perturbação ansiosa. Neste caso, por exemplo, os números disponíveis que existiam até agora em termos de dados epidemiológicos, provavelmente já não serão estes, em que falam de 16,5% de perturbações ansiosas e 8% de perturbações depressivas, nesta altura do campeonato, em que há estudos como o coordenado cá em Portugal, que é um estudo internacional pela colega Maria Filomena Gaspar, psicóloga e que trabalha no burnout parental, percebe-se que a ansiedade e o burnout, neste caso durante o confinamento, parecem impactar mais nas pessoas, e atrevo-me a perguntar se andamos demasiado, ou já andávamos demasiado acelerados para agora termos que nos confrontar com o estar constantemente no futuro e isso ampliar, digamos, a nossa vulnerabilidade a sentirmos que não temos recursos para lidar com isso. Bom, a sua pergunta é complicada e é uma pergunta abrangente, não é? E eu queria só então começar por responder da seguinte maneira: chamar a atenção de que tanto as perturbações depressivas como as perturbações ansiosas têm subjacentes mecanismos etiológicos, portanto causas, mecanismos causais, tanto biológicos como ambientais. E quando eu digo ambientais, obviamente que tudo aquilo que se passa à nossa volta tem influência na forma como nós nos sentimos e tem influência sobre o nosso funcionamento psicológico. Mas o próprio funcionamento psicológico resulta também de mecanismos biológicos, não é?
é óbvio que as perturbações depressivas e ansiosas são perturbações do nosso cérebro, digamos, podemos dizer que são perturbações da nossa mente, mas a nossa mente é uma produção também do nosso cérebro, e o cérebro é um órgão, e esse órgão biológico é constituído por células, nomeadamente neurónios e outras, que comunicam entre si utilizando substâncias químicas, os chamados neurotransmissores, por exemplo, e estes mecanismos biológicos têm condicionantes genéticos, por isso é que também nós sabemos que as perturbações depressivas e ansiosas têm também uma carga genética importante. E quando nós temos uma família com uma história de depressão importante, verificamos também que é provável que na descendência também surjam perturbações depressivas ou ansiosas. Portanto, existe um substrato biológico, uma vulnerabilidade biológica, podemos dizer assim, que depois é adicionalmente desequilibrada perante fatores de stress. Esses fatores de stress podem ser eles próprios biológicos ou fatores de stress psicológico. Mas nós não podemos deixar de considerar que quando falamos de fatores de stress psicológicos, eles têm um impacto biológico, porque tudo o que se passa na nossa vida, todas as vivências de stress, têm uma tradução biológica, ou seja, viver uma situação de stress altera quimicamente o nosso cérebro adicionalmente. Portanto, nós temos que considerar que os fatores psicológicos e os fatores biológicos são, no fundo, são um conjunto de fatores que levam ao desenvolvimento das perturbações mentais, em particular perturbações depressivas e ansiosas. Agora, para ir diretamente à parte final da sua questão, sobre o burnout, essa questão do burnout remete-nos para o trabalho, não é? E é óbvio que as regras do trabalho e as regras laborais foram muito alteradas durante este período pandémico. Nós sabemos que uma grande maioria das empresas passou os seus funcionários para teletrabalho e é óbvio que, embora o teletrabalho tenha vantagens, entre as quais eu tenho muitos doentes, aliás, que apontam vantagens para o teletrabalho, como sendo não terem que fazer deslocações, não terem que estar presos no trânsito, não ter que ir para espaços eventualmente menos agradáveis, como alguns escritórios que são mal iluminados, mal ventilados. Agora, aí teríamos a falar sobretudo de condições de trabalho, que também são muito importantes para a saúde mental, mas o teletrabalho tem também desvantagens, porque, primeiro, é difícil, quando se está em teletrabalho, fazer uma divisão objetiva do que é o trabalho e do que é a vida em casa. Porque se nós estamos em casa a trabalhar, muito facilmente um filho entra e diz que precisa de alguma coisa, muito facilmente eu tenho fome e vou fazer uma comida à cozinha e depois perco o fio condutor do que estava a fazer. Mas, por outro lado, também há a desvantagem de que eu não estou próximo dos meus colegas. É claro que isto pressupõe que eu gosto de estar com os meus colegas, mas mesmo que eu não goste de estar com os meus colegas, o ser humano é feito para estar em comunidade. Aliás, a espécie humana evoluiu tanto e tornou-se, tornou-se mais preponderante, estava a faltar o termo, mas tornou-se dominante relativamente às outras espécies, muito pelo seu trabalho comunitário, pelos esforços conjuntos dos vários seres humanos, que no seu conjunto permitem ser superiores às outras espécies, e é por isso que a espécie humana evoluiu tanto. Isso faz com que esta necessidade e esta vantagem de estar com outros seres humanos esteja gravado, digamos assim, no nosso cérebro como uma necessidade. É por isso que o confinamento e o teletrabalho também não são positivos, porque falta no trabalho o componente relacional. E há muitos estudos já, aliás, estudos anteriores à pandemia, porque esta questão do teletrabalho não é nova, desde os anos 60 que as empresas tentam implementar o teletrabalho, e não é por acaso que o teletrabalho não conseguiu entrar assim tão rápido na vida das pessoas. É porque uma grande parte do bem-estar associado ao trabalho no local de trabalho relaciona-se com as interações com outros seres humanos no local de trabalho. Portanto, aí temos que o teletrabalho vai diminuir a experiência positiva de trabalhar e, ao diminuir a experiência positiva de trabalhar, vai contribuir também para o burnout. E depois há outros fatores, claro que a Clara, quando quiser, interrompe-me. Mas há muitos fatores... Agora mesmo, porque justamente da mesma forma que há um bem que não é assim visível e que se manifesta nesse bem-estar quando se está com outros em relação presencial, do mesmo modo o mal-estar também não é tão visível ao ponto de muitas pessoas poderem dizer, aplicada à ansiedade e à depressão, já como sintoma ou doença, eu preferia, por exemplo, ter uma perna partida do que estar a sentir isto, porque isto não se vê, as pessoas dizem que isto passa, ou porque é que eu estou assim, e não é uma coisa que elas consigam ver. E, portanto, nesse caso, eu pergunto em relação às crianças, por exemplo,
se as coisas já não estando bem, como já dizia ainda há pouco, se agudizaram, porque a OMS lançou agora estimativas sobre isso, que quase 31% dos jovens têm sintomas depressivos, a maioria moderados ou graves, e destes, portanto, os graves serão consideráveis, não é? E estão em risco até de poderem ter comportamentos de automutilação ou outros mais complicados. Eu vou só chamar a atenção para o facto de eu ser psiquiatra de adultos, portanto eu não vejo crianças, eu vejo adolescentes e início da idade adulta. De qualquer forma, na verdade, a adolescência é uma fase fundamental naquilo que concerne as relações humanas. Falar, por exemplo, a nível dos 16 anos, que até em termos de consultas clínicas da pedopsiquiatria, depois passa-se a considerar que a responsabilidade civil já vai para o Exatamente. Relativamente a essa faixa etária, sim, eu posso opinar. A geração Z, Sim, eu aí tenho intervenção. E, de facto, a Clara certamente reconhece, como todos nós reconhecemos, que a adolescência é uma fase fundamental do estreitamento das relações interpessoais e até do desenvolvimento de alguns traços da personalidade que dependem das nossas comunidades. Porque, à semelhança do que acontece com a doença mental em geral, o comportamento humano e a personalidade dos indivíduos também tem um componente biológico, por isso é que eu posso dizer assim, olha, tu és tal e qual o teu pai, ou tu sais mesmo à tua mãe, porque há traços da personalidade que são herdados, mas depois existem fatores ambientais ao longo do nosso crescimento, nomeadamente em fases muito relevantes do nosso desenvolvimento psicológico, como é o caso da adolescência, fatores ambientais esses que vão impactar o desenvolvimento dos traços de personalidade. E, portanto, é claro que na adolescência e no início da idade adulta há uma série de desafios que surgem na vida dos jovens e que são muito relevantes para o seu desenvolvimento psicológico, nomeadamente as relações amorosas, a intensificação das relações amorosas, o início da vida sexual, a definição de papel social interpares, a entrada na faculdade com uma maior exigência cognitiva, com a exigência da adaptação a um novo ambiente académico, novas pessoas, novos tipos de funcionamento. Portanto, tudo isto são relações entre pessoas. Agora imagine, não é preciso imaginar porque é isso que nós estamos a viver, que todo este ambiente é modificado por uma situação pandémica em que as relações entre as pessoas, nomeadamente presenciais, não podem ocorrer da mesma maneira. Isso obviamente vai ter impacto no bem-estar dos indivíduos. E isso, na verdade, se quisermos fazer assim um resumo do problema, diríamos que tem a ver com a vivência de stress. Porque esta vida confinada e esta vida preocupada com o outcome futuro da situação vai aumentar a sensação de stress e a vivência de stress por si só não é uma doença mental, certo? Porque todos nós vivemos períodos de stress perante uma situação aguda. Imaginemos uma doença de um familiar, um problema laboral, um problema económico. Nós vivemos um momento de stress, mas normalmente esse stress é transitório, é passageiro e nós depois resolvemos o problema ou o problema resolve-se por si e o stress ele próprio desaparece. O problema do stress é que, ou melhor, o problema do stress ou o problema do cérebro humano é que o cérebro humano está preparado para viver stress agudo, não está muito bem preparado para viver stress crónico. E, portanto, a situação de pandemia, nomeadamente, é uma situação de stress crónico, porque é uma situação muito prolongada no tempo, não é? Já estamos há meses nesta situação, em que há fatores de stress permanentes e, sobretudo, além de permanentes, sem fim à vista. Portanto, nós não conseguimos vislumbrar quando é que este fator de stress vai desaparecer. Portanto, a intensidade do fator de stress, o prolongamento do fator de stress e a impossibilidade de prever um fim do fator de stress são fatores fundamentais para que aumente exponencialmente a vivência de stress e que este stress seja crónico. A vivência de stress crónico tem impacto no nosso cérebro e aumenta muito a probabilidade de desenvolvimento de perturbações psiquiátricas, nomeadamente depressão e ansiedade. Nos jovens em particular, a Clara falou, por exemplo, da automutilação. A automutilação surge porque a automutilação é muitas vezes utilizada pelos jovens como uma estratégia, ainda que disfuncional, de regulação emocional. Isto para dizer o quê? E aqui deixa-me só fazer um parênteses sobre o desenvolvimento do cérebro. O nosso cérebro desenvolve-se ao longo da nossa infância e adolescência até durante o início da idade adulta. E o nosso cérebro desenvolve-se por fases. Digamos que a zona do cérebro mais profunda, que será a parte mais responsável pela... Eu estou a ser muito simplista, isto é muito mais complexo do que eu vou dizer. Mas a parte mais profunda do cérebro, que é responsável pelas emoções, pela geração das emoções, pelos impulsos, desenvolve-se primeiro.
é aquilo, aliás, que é o cérebro mais primitivo, que os mamíferos também têm, e que até os próprios répteis têm um cérebro primitivo, Onde que temos a sede resulta do medo, não é? E da o fome, todos os medo, a instintos. ansiedade, a raiva, as emoções. E depois temos uma parte do cérebro mais evoluída, e em que no ser humano atingiu o seu exponencial máximo de desenvolvimento, que é a região, entre outras, pré-frontal, região frontal ou pré-frontal e pré-frontal do cérebro, que será responsável pela filtragem, se é que podemos dizer assim, destas emoções. É um filtro cerebral daquilo que o cérebro mais primitivo emite. É verdade que esse cérebro mais desenvolvido, essa parte do cérebro mais desenvolvida, que é responsável por filtrar estas emoções, desenvolve-se mais tardiamente na adolescência. E é por isso expectável que os adolescentes sejam muito mais impulsivos que os adultos, que sejam muito mais desregulados do ponto de vista emocional. E, portanto, é também provável que, se houver fatores de stress muito intensos durante a adolescência, se possam desenvolver estratégias de coping, portanto, estratégias para lidar com esse stress, por vezes de forma disfuncional, se não houver, de facto, uma orientação nesse sentido. Portanto, isto para dizer que a adolescência é um período de maior risco na vivência dos fatores de stress. Portanto, também na situação pandémica, os jovens e os adolescentes estão mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de vivência de stress patológica e esse tipo de estratégia disfuncional de lidar com o stress. Já agora aproveito para perguntar como é que, neste caso, se distingue aquilo que é, seja na ansiedade, seja na depressão, os sintomas ou o estado ansioso ou depressivo com a doença ou com aquilo que já se considera a perturbação. Uma pergunta muito comum, por exemplo, as crianças ou jovens, ou até adultos, que dizem: não consigo estar tanto tempo de máscara, estou a ficar a sentir falta de ar. Isto é um estado ansioso, é uma situação mais profunda, deve ser levada a sério, são perguntas que às vezes surgem, se calhar podem servir de exemplo para Muito esta bem, pergunta. eu fico muito satisfeito que me faça essa pergunta, porque essa pergunta surge muito frequentemente e é muito importante. E é muito importante porquê? Porque às vezes nós somos criticados. Por exemplo, saiu em 2013 o DSM-5. Para quem não sabe, o DSM, a Clara obviamente que sabe, mas o DSM é um livro de uma sociedade americana que faz a classificação estatística, digamos assim, das doenças mentais. E, na altura, surgiram muitas críticas. Meu Deus, mas agora toda a gente tem doença, quer dizer, qualquer dia, qualquer comportamento humano é uma doença. O que é completamente disparatado, porque nós não andamos com o livro na rua a pensar assim: deixa cá ver, este aqui que está aqui a almoçar nesta esplanada tem todo o ar de ser doente mental. Não é assim que funciona, não é? Portanto, as classificações mentais permitem-nos saber que existem doenças com critérios diagnósticos. Agora, com a diferença, relativamente à maior parte das especialidades médicas, que é o seguinte: como a maior parte das doenças psiquiátricas tem como sintoma um comportamento humano disfuncional, se é que podemos dizer assim, um comportamento ou um estado mental humano, que está em continuidade com o funcionamento mental normal, é difícil, por vezes, estabelecer o limite do que é um estado transitório considerável normal ou um estado patológico. E, por exemplo, porque toda a gente sabe que nós podemos sentir tristeza e não estar depressivos. Podemos estar ansiosos e não ter uma perturbação de ansiedade. Porque as emoções estão em contínuo, as emoções normais estão em contínuo com estes estados mentais alterados que ocorrem nas doenças psiquiátricas, nomeadamente na depressão e na ansiedade. O que é muito importante definir para considerar que há doença mental? A intensidade das emoções. Portanto, se as emoções, nomeadamente a tristeza ou a ansiedade, são muito intensas e causam sofrimento marcado ao próprio ou aos outros e são disfuncionais para o dia-a-dia. Portanto, porque repare, eu posso me sentir... Impedem a pessoa a ter a sua vida normal, não é? Exatamente, ou seja, eu posso ter um familiar doente ou ter um grande problema laboral e ando muito triste com isso, mas continuo a minha vida, trato da minha família, continuo a trabalhar. Outra coisa é se estes sintomas representam uma descontinuidade no meu funcionamento habitual. Eu funcionava de uma determinada maneira e a partir daquele momento eu passei a funcionar de outra maneira. Eu estou diferente do que eu era antes. Aí há claramente... A pessoa não se reconhece como ela própria. Exatamente. Ou os próprios que estão à volta sinalizam isso. É uma descontinuidade do funcionamento. Portanto, essa descontinuidade do funcionamento, a intensidade dos sintomas e a duração dos sintomas e a disfuncionalidade que causam são os principais critérios para definirmos o que é que são emoções patológicas e que, portanto, que possam constituir doenças ou apenas emoções normais. Porque, só para acabar, a própria ansiedade, eu posso ter ansiedade normal,
eu vou ter um exame amanhã e estou muito ansioso com isso até é adaptativo, eu fico mais concentrado e consigo estudar. Eu posso ter ansiedade patológica, eu estou tão ansioso com o exame que vou ter amanhã que eu bloqueio e nem consigo estudar e chego lá e não consigo fazer nada de jeito. Isto é ansiedade patológica, mas acabou o exame e eu voltei ao normal, está bem? Portanto, ansiedade normal e ansiedade patológica, em ambos os casos transitórios, ou acabou o exame e eu vou passar todos os 2 meses que se seguem continuando ansioso, que porcaria, o exame correu tão mal e não consigo desligar do assunto, talvez aí já haja perturbação da ansiedade. Portanto, há aqui um espectro entre uma emoção normal, uma emoção desregulada e uma doença mental. Entretanto, enquanto se espera que estas situações possam ser reguladas ou não, é muito comum as pessoas dizerem aquela é histérica, aquele é narcísico, como se fosse uma característica, como se fosse um aspecto caracterial da personalidade da pessoa, como estava há bocadinho a falar. Sejam amigos, seja a própria pessoa que possa pensar, eu não estou lá muito bem, isto já se arrasta há um tempo, o que é que eu faço? Eu não quero tomar comprimidos, eu nem sequer sei o que é que faz o psiquiatra ou o psicólogo ou o psicoterapeuta, isso é uma confusão, não é meter nisso que ainda posso perder o pé. O que é que aqui é expectável que aconteça? Porque há muita confusão ainda sobre isto. Há muita confusão, tem toda a razão. E é muito importante que este ver. Dependendo dos medicamentos, sim. Os ansiolíticos causam dependência, os antidepressivos, que são excessivamente prescritos, se realmente eu vou ser mais um na lista, e se efetivamente quem é que eu posso contactar, se é o médico de família, que dizem que não sabe prescrever e não sabe avaliar, a não ser o psiquiatra. Há todas estas questões que a pessoa, se já não estiver bem, pois com certeza que a probabilidade de ir procurar ajuda fica mais complicada assim. Mais diminuída, claro. Eu acho que a primeira questão que tem que ser discutida na sequência do que me pergunta é a questão do estigma relativamente à doença mental e relativamente à saúde mental propriamente dita, não é? E relativamente à psiquiatria. Porque, e há bocado falou disso, da questão do ser objetivo, partir uma perna e eu saber que tenho uma perna partida. Mas esse exemplo da perna partida é bom, mas há outros exemplos, como sendo a hipertensão arterial, não é? Ou a hipercolesterolemia, o colesterol alto, em que eu não sei e não sinto que tenho a tensão alta. E eu também não sei, nem sinto que tenho o colesterol alto. E vou ao médico, faço análises, verifico que tenho e tomo um medicamento. Portanto, eventualmente até penso, mas porquê é que eu estou a tomar um medicamento? Eu não me sentia nada mal. E é muito mais fácil para as pessoas aceitarem que têm a tensão alta porque viram lá um número, mas repara, este número é um consenso. Foi um consenso ao qual se chegou de um valor a partir do qual a tensão se considera patologicamente elevada. O mesmo se passa com os sintomas depressivos e com os sintomas ansiosos. Só da cansada, toma vitaminas, toma não sei o quê, depois aquilo são sinais de uma coisa que está de raiz, que é o mal-estar, não é? Existem consensos sobre os critérios diagnósticos, que foi aquilo que falámos na sua pergunta anterior. Portanto, quando há critérios diagnósticos para doença mental, o tratamento é necessário. E aí, o tratamento é, por um lado, farmacológico e, por outro lado, psicoterapêutico. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se está estabelecida uma perturbação ansiosa e uma perturbação depressiva diagnosticada, o tratamento psicoterapêutico sozinho não é capaz de resolver o problema. O que é muito diferente da psicoterapia não ser necessária, porque a psicoterapia aumenta a eficácia do tratamento. Ou seja, as guidelines e os estudos mostram que quando tratamos uma perturbação ansiosa ou uma perturbação depressiva só com medicamentos, o tratamento é menos eficaz do que se eu fizer o tratamento com medicamentos e com psicoterapia. Agora, quando a pessoa está mesmo doente, só a psicoterapia não funciona, porque, como eu disse há pouco, existe o tal componente biológico de desequilíbrio químico do cérebro que não é possível colmatar apenas com a psicoterapia. Mas é muito importante que a psicoterapia seja feita, até porque a psicoterapia vai permitir ao doente reconhecer, por exemplo, de que forma é que ele lidou disfuncionalmente ou pouco adequadamente com fatores de stress que possam ter contribuído para a instalação do seu quadro clínico, de forma a que no futuro, perante novos fatores de stress, o indivíduo consiga lidar com esses fatores de forma a diminuir a sua vivência de stress e não voltar a ter o tal stress crónico que potencia o desenvolvimento de um novo quadro clínico de doença instalada. Agora, relativamente à medicação, é muito importante desmistificar os medicamentos psiquiátricos. Os medicamentos psiquiátricos, aliás, eu aí vou arriscar-me a dizer, a não concordar com um adjetivo que a Clara usou, que foi de que os antidepressivos são excessivamente prescritos. Não sei se são excessivamente prescritos, porque se nós verificarmos que a prevalência de depressão... No Dia da Saúde Mental, até já não é novo, a Ordem dos Psicólogos, outras entidades que falam bastante sobre a questão de
termos um consumo, em termos europeus, muitíssimo elevado e que é a falta de acesso a outro tipo de opções que não, ou seja, a pessoa acaba por estar sempre a debelar sintomas, é como estar, digamos, a tapar buracos sem fazer a obra no sítio onde tem a raiz do problema. Não concordo 100% com isso, neste sentido. Quando existe um quadro clínico de depressão, agora falemos da depressão porque estamos a falar de antidepressivos. Quando estamos perante uma depressão clinicamente diagnosticada, o tratamento farmacológico é obrigatório. Sem tratamento farmacológico, a depressão não vai passar. A pessoa pode ficar em psicoterapia o resto da vida, que é o desequilíbrio químico que existe no cérebro não vai voltar a repor-se. Estamos a falar quando há doença, não só quando são sintomas e estados. Exatamente. Quando estamos perante uma situação de vida, um fator de stress da minha vida, e eu não estou a saber lidar bem com aquilo, aí a psicoterapia sozinha pode ajudar-me a lidar com esse fator, de forma a que eu passe a vivenciar aquele fator de vida de outra maneira e não desenvolva depois um quadro depressivo. Agora, quando há doença tem que ser feita a prescrição farmacológica. Os medicamentos são, hoje em dia, completamente isentos de efeitos secundários. A maior parte dos antidepressivos que são utilizados na prática clínica são muito modernos, são todos após a década de 90, foram todos surgidos no mercado após a década de 90, são muito isentos em termos de efeitos secundários e, se o tratamento farmacológico da depressão for adequadamente feito, ele é transitório, não é crónica. Portanto, em teoria, a maior parte das depressões não deve transitar para uma depressão crónica. A depressão é uma doença aguda. Mas há grandes problemas, nomeadamente do estigma dos próprios doentes relativamente à medicação, que podem contribuir para que a depressão se torne crónica. Porque se eu medico uma depressão e os sintomas melhoram, e depois eu digo ao doente, agora tem que entrar numa fase de manutenção, que é o que acontece. Nós não podemos melhorar dos sintomas e logo imediatamente a seguir parar os medicamentos, porque o nosso cérebro ainda não está pronto para tirar a medicação. Mas se o doente diz, eu estou tão bem, vou parar os medicamentos, não concluiu o tratamento. A má adesão ao tratamento é um dos fatores de recaída depressiva mais frequentes e faz com que essas recaídas sejam cada vez mais difíceis de tratar e, portanto, a depressão eventualmente se torne crónica. E aí sim, os medicamentos depois passam a ser mais limitados do que são efetivamente. Agora, antidepressivos não causam dependência. Agora. Isso era o que eu ia dizer. Antidepressivos não causam dependência. Antidepressivos são seguros e são para ser usados na maior parte dos casos, transitoriamente durante o período que é necessário para tratar a depressão. Ansiolíticos é outro tipo de fármaco. Aliás, eu acho que é um pouco injusto, às vezes, fazer esse tratamento conjunto dos dados, dizer assim, muitos ansiolíticos e antidepressivos, como se fosse a mesma coisa. Ansiolíticos, quando estamos a dizer ansiolítico, estamos a referir-nos a benzodiazepinas. As benzodiazepinas são os conhecidos calmantes, não é? Os calmantes, ou benzodiazepinas ou ansiolíticos, esses sim, podem eventualmente causar alguma tolerância, ou seja, ser preciso uma dose maior para obter o mesmo efeito e por isso devem ser prescritos por curtos períodos de tempo, normalmente 6 a 8 semanas, 12 semanas, ainda que o bom senso clínico nos leve a, por vezes, prolongar o tratamento por mais tempo, se necessário. Aí sim, enquanto que o antidepressivo é um medicamento que faz uma alteração estrutural, digamos assim, do funcionamento neuronal, reequilibrando o cérebro e pondo-o a funcionar como ele funcionava antes. Os calmantes não, os calmantes atuam apenas naquele momento. Eu tomo o calmante, fico tranquilo, deixo de tomar o calmante, fico ansioso. Portanto, aí, depois dos antidepressivos, se verificar que existe uma perturbação depressiva ou uma perturbação ansiosa já estabelecida, e a psicoterapia para o tratamento a médio e longo prazo da doença. Muito bem, portanto, entre não tomar nada por medo e fazer automedicação, que são dois caminhos que não têm bom prognóstico, digamos assim, há também o aspecto que é entre a medicação e a psicoterapia, que depois a pessoa vai compreender um bocadinho o que é que está a passar consigo, ir mais um bocadinho ao fundo de si e perceber a sua pessoa e a relação com os outros, o que é que pode melhorar. Que tipo de saídas podem existir além destas? Bom, para fechar a nossa... Sim. Portanto, muito importante, a psicoterapia e a medicação são o pilar basilar do tratamento destas perturbações. E depois existem vários comportamentos que estão estudados e que sabemos que podem melhorar ainda mais o prognóstico. Mas, atenção, quando as pessoas me ouvirem dizer isto, se as pessoas estiverem com depressão, têm que ir fazer o tratamento farmacológico psicoterapêutico. Não basta fazer isto que eu vou dizer a seguir. Mas, de facto, os estudos mostram que, por exemplo, o exercício físico melhora o estado mental e melhora o prognóstico das perturbações depressivas e ansiosas. A exposição à luz solar, portanto, por isso aí vemos que, por exemplo, o trabalho por turnos é altamente nefasto, porque desregula os ciclos de vigília-sono e faz com que as pessoas não sejam expostas à luz solar quando é suposto estarem expostas à luz solar, e mesmo no trabalho em escritórios fechados, enfim. Há uma série de condições, por exemplo, associadas ao trabalho que agravam o risco de desenvolver depressão.
Portanto, o exercício físico, a exposição à luz solar, algum tipo de medida nutricional, como por exemplo dietas ricas em ácidos gordos ômega 3 ou até suplementação em ácidos gordos ômega 3, pode melhorar, pode melhorar o prognóstico da perturbação depressiva. Tudo isto pressupondo que se está a tratar a doença com o tratamento adequado. Ok, muito obrigada, professora Gustavo Jesus, pela sua Doutor, não participação. sou professor. Ok, pela sua prestação sobre esta questão da ansiedade e da depressão que tanto nos transtornam a vida, mas que também são fundamentais para o nosso desenvolvimento, porque nos permitem conhecer não só as opções, como para também, em todo o caso, os nossos recursos, podermos ter uma estrada mais bem caminhada. Neste que agradeço, sentido, Clara. muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado assim, eu. Espero diga. que este pequeno momento tenha ajudado a desmontar este estigma relacionado com a doença mental, com as depressões, com a ansiedade, perceber que o tratamento é fundamental para que a pessoa recupere o seu funcionamento habitual e que tenha uma vida muito melhor, sem o sofrimento que este tipo de doenças causa. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, até Clara. ao Conversas Saúde. Muito obrigada.